despertar na presença dele. Trabalhamos, garantindo o nosso pão de cada dia. Estamos alegres e felizes nesta noite para louvar e exaltar o teu santo e eterno nome. Logo após a oração, o grupo de louvor, as irmãs do ciclo de oração se preparem para louvar o Senhor e as crianças também do conjunto Adonai, amém? Amado Deus e Pai que estás no céu, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Te agradeço, Deus, por despertar a tua presença, Pai, pelas bênçãos, pelos livramentos, por tudo que ocorreu no dia de hoje, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, Pai. Nós estamos aqui unidos nesta casa de oração e adoração a Ti, Pai, para Te agradecer e Te dar o mais perfeito louvor, Pai. Nós viemos aqui nesta noite apenas para Te agradecer, Pai, e ouvir a Tua palavra através dos louvores, através da palavra falada, Pai, e a ministração da palavra através do nosso pastor Luiz, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, meu Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Grupo de louvor. Só vamos mostrar para o Senhor. 169. Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Ah, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Operadora irmã Alessandra estará fazendo a leitura inicial e orando com todos nós, logo após o grupo de louvor. Aleluia.
queridos, cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 21. Estaremos lendo como de costume. Amém? Todos encontraram? Amém? Passamos a ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará seus olhos toda a e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse que mais está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. De toda a Bíblia, o versículo que mais me chama a atenção e o que eu mais gosto é este, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Pai, estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra, das Tuas Escrituras, ó Pai. Que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento para entender, ó Pai, e aplicar a Tua Palavra na nossa vida. Pai, que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos que aqui chegaram, ó Pai. Aqueles, Pai, que estão enfermos, doentes, que não puderam estar na Tua casa hoje, visita o Espírito Santo. Traga cura, ó Pai, traga o renovo espiritual, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, recebe os louvores, as palavras, Pai, que serão ditas aqui neste lugar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Grupo de louvor com a oportunidade, logo após o conjunto Adonai. Adore o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe. Faça brilhar seu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Amém, amém.
que as bênçãos se derramem até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que as bênçãos se derramem até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, 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 é contigo. Gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, 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 é contigo. Conjunto Adonai, louva o nome do Senhor, logo após as irmãs do círculo de oração, também louva o nome do Senhor. Deixa eu passar. Mas vamos rápido, gente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus.
Alô? Ei, é você, ovelhão? Quanto tempo? Ei, crianças, vocês não vão acreditar quem está vindo! É o nosso amigo ovelhão! Olha quem está chegando aí, turminha! É o nosso amigo ovelhão! E ele está muito feliz! Vamos adorar juntos? Pulando, pulando, lá vem o ovelhão, zigue-zagueando e mexendo a mão agora, girando, girando, lá vem o ovelhão, no passinho do robô, adorando ao Senhor. Pulando, pulando, lá vem o ovelhão, zigue-zagueando e mexendo a mão agora, girando, girando, lá vem o ovelhão, no passinho do robô. Ovelhão esteve perdido, mas foi encontrado pelo bom pastor. Ele era triste, andava sozinho e no seu viver não tinha razão. Mas ele ouviu a voz do bom pastor que lhe falava assim: vem que eu te dou o meu amor. Agora pulando, pulando, lá vem o ovelhão, zigue-zagueando e mexendo a mão agora, girando, girando, lá vem o ovelhão, no passinho do robô, adorando ao Senhor. E ele zigue-zagueando, louvando ao Senhor. E ele zigue-zagueando no passinho do robô. E ele zigue-zagueando, louvando ao Senhor. E ele zigue-zagueando no passinho do robô. Vamos lá, turminha! Todos juntos com o ovelhão, hein? Zigue-zagueando e fazendo o passinho do robô. Vamos adorar ao Senhor! Vem com a Nath! Pulando, pulando, lá vem o ovelhão, zigue-zagueando e mexendo a mão agora, girando, girando, lá vem o ovelhão, no passinho do robô, adorando ao Senhor. Pulando, pulando, lá vem o ovelhão, zigue-zagueando e mexendo a mão agora, girando, girando, lá vem o ovelhão, no passinho do robô, adorando ao Ovelhão esteve perdido, mas foi encontrado pelo bom pastor. Ele era triste, andava sozinho e no seu viver não tinha razão. Mas ele ouviu a voz do bom pastor que lhe falava assim: vem que eu te dou o meu amor. Agora pulando, pulando, lá vem o ovelhão, zigue-zagueando e mexendo a mão agora, girando, girando, lá vem o ovelhão, no passinho do robô, adorando ao Senhor. E ele zigue-zagueando, louvando ao Senhor. E ele zigue-zagueando no passinho do robô. E ele zigue-zagueando, louvando ao Senhor. E ele zigue-zagueando no passinho do robô. Louvado seja o nome do Senhor. As irmãs da sua coração, louvar o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Conjunto para o para cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória.
Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu cito o irmão Roselito para fazer a oração. Abençoamos os serviços que acontecem na casa do Senhor. Logo após o irmão Francis, no bom nome do Senhor, para recolhermos dízimos e ofertas para darmos continuidade na obra do Senhor. Glórias a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, capazes de Jesus, amém? Aleluia. Estamos alegres, irmãos, estamos na casa do Senhor, na presença de Deus. Vamos orar. Coloca aí tanto o dízimo da oferta na tua mão. A palavra diz, né? Trazei todo o dízimo na casa do Pai, para que não pode mantimento na tua casa. Amém? Então seja fiel no pouco, né? Para Deus te honrar também no muito. Se nós temos dificuldade de ser fiel no pouco, no muito, nós não vamos ser fiel também. Então seja fiel naquilo que você tem ganhado. Ah, mas é muito pouco. Seja fiel. Você vai ver como é que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Deus, eu oro, Senhor, nessa noite por cada um dizimista, ofertante da tua casa, meu Deus. Papai querido, Deus amado, repreende na vida dos irmãos, das irmãs, ó Pai. Ó Deus, o migrador, o cortador, meu Deus, o destruidor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um, meu Deus, que tem sido fiel à tua obra, Pai, que possa ser próspero, que possa ser abençoado, meu Deus, que ainda não são, meu Pai. Meu Deus, que o Espírito do Santo do Senhor possa tocar nesses corações, ó Deus, e que possam ser, Pai, que possam ver, Pai, o quão grande é a bênção do Senhor sobre aqueles que são fiéis, ó Deus. E assim, meu Pai, eu coloco cada um nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Coração das irmãs, mais uma vez, na paz do Senhor. Então o homem falou: meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem numa cama culpando o tanque, mas assim diz o Senhor: levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama poderás que carregar, que é pra não esquecer o seu passado, nem também quem te curou.
te usar para ganhar vidas onde você passar. E ao estender a tua mão, dessa cura de milagres, uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Era suor em um tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer. Quem te curou, pra não esquecer. Quem a mão te estendeu, decora ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Você pode crescer, mas a glória de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Decora ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, por um instante. Pedido aqui de oração. Os irmãos mencionem o cooperador Carlos Gonçalves, que estará fazendo uma cirurgia do coração. Ele cooperou aqui conosco por muito tempo, né? Um grande amigo particular, irmão em Cristo Jesus, e necessita das nossas orações. E também a família que se encontra aí lutada neste momento, né? Tio da cooperador irmão Luzeri, né? Que veio a falecer. Vamos orar para que Deus conforte os corações nesta noite, em nome de Jesus. Amado Deus, Pai que estás no céu, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Ó Senhor, Deus dos deuses, médico dos médicos, eu coloco em tuas mãos os nomes aqui mencionados, irmãos que estão enfermos, ó Pai. O Senhor vem abençoar o cooperador Carlos Gonçalves, que irá fazer uma cirurgia. Mas eu sei que o Senhor estará lá com ele, ó Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. E tudo será feito conforme a tua vontade, conforme o teu querer, ó Pai. Eu coloco também em tuas mãos, ó Pai, a família lutada neste momento, Senhor. Que o Senhor venha confortar os corações, ó Pai. O Senhor venha dar descanso, meu Pai, gozo para essa família, meu Pai. E não queria perder o ente querido, mas ele partiu para a eternidade, ó Pai. E os que ficam aqui, ó Pai, ficam com o coração partido, mas dá certeza que um dia se encontrarão na glória, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Cooperador irmã Alessandra com os amigos. Mais uma vez, confirmado em frente com a paz do Senhor, amém? Amanhã, quarta-feira, temos aqui em Santo Teatro Espelho da Vida, às 19 horas. Quinta-feira é culto com os herdeiros do Rei, às 19 horas. Sexta-feira teremos aqui ensaio com o conjunto Água Viva, às 19 horas. E às 22 horas teremos oração com aqueles irmãos que quiserem vir, pode ficar à vontade. No sábado pela manhã, consagração às 8 horas da manhã. Às 15 horas, ensaio com o conjunto Adonai. Amém? E à noite ainda não temos nada marcado, no sábado. No domingo pela manhã, às 8 horas da manhã, a escola bíblica dominical. E à noite, grande culto da família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando os irmãos que sábado nós não teremos trabalho oficial do nosso campo, né? E o sábado aqui está programado para os jovens do conjunto de oração. A liderança nos procurou, nos pediu, eu juntamente com o pastor concedemos, né, pastor? Para que os jovens tenham que fazer o trabalho aqui na igreja. E esse trabalho é na responsabilidade da líder, diaconisa Jéssica Ferreira, e da cooperadora irmã Andressa, amém? As lideranças aí do conjunto de oração. Eu não sei se o convite será estendido a todos, à igreja, mas sábado teremos um trabalho aqui com o conjunto de adoração, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé. Estaremos recebendo nesse momento o nosso pastor Luiz, em nome de Jesus. As crianças entraram todas. Deus abençoe. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para juntos meditarmos na Sua palavra, adorarmos ao Senhor nesse dia tão importante que é o que nós temos, não é? Toda a nossa projeção para o dia de amanhã ou para fazer alguma coisa depois do culto é futuro, e futuro não existe, são só projeções. Então a gente precisa agradecer e louvar a Deus pelo dia que se chama hoje. Louvado seja Deus. Queridos, eu queria, hoje vocês perceberam que as crianças não estarão na salinha. Não estarão. Vocês sabem por que vocês não vão estar na salinha? Sabem? Então, a tia Eliane pediu para mim, ela falou, pastor, eles precisam de castigo, eles estão dando muito trabalho, eles não estão querendo obedecer. Louvado seja Deus, tá vendo? Então hoje o castigo vai ser vocês me ouvir. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Mas é porque lá eles são mais livres, né? E aqui é mais restrito. E aí eles preferem lá, com certeza. Mas, queridos, eu quero dar um outro alerta muito importante para a igreja. Nós temos debatido um assunto, nós já vamos ler o texto, bem rápido. Nós temos debatido um assunto do Conselho de Pastores de Girinópolis. E alguns psicólogos que têm no Conselho têm abordado muito a temática. Ouçam aqui, ó. De jogos da internet. É jogo de tigrinho, é jogo de não sei o que, jogo de não sei o que. Escuta isso. Tem muita gente se arrebentando aí. Tem pessoas se suicidando por causa disso. Pessoal, tome muito cuidado, viu? A Bíblia nos alerta em Provérbios que aquele que quer enriquecer cai em laços. A gente precisa tomar cuidado extremo, tá bom? Só pensa numa coisa, ninguém dá nada para ninguém. Ah, mas eu sei de quem ganhou tanto, Para alguém ganhar alguma coisa, tem muita gente perdendo. Porque quem criou tem que ganhar muito. E se você não se cuidar, você se quebra a sua família, quebra a sua casa, e o pouquinho que você ganhou, você perde tudo. Viu? Tome muito cuidado com isso, irmão. Muito cuidado com isso. Eu vou só falar para os irmãos. Na nossa igreja eu cuidei de 2 casos. Um perdeu, sabe quanto? 2.000, pastor? Não. 20.000, pastor? Não. 200.000. De uma casa. Dinheiro vivo. Teve outro que perdeu 40.000 de um acerto da empresa que ele trabalhou com ele. Sabe o que ele fez? Tentou suicidar. Tome muito cuidado, viu, irmão? Muito cuidado. Sabe por que a bênção de Deus sobre a tua vida ela é diferente daquilo que o mundo proporciona. E você é crente, servo de Deus, tome muito cuidado com essas ações, viu? Procure não se envolver, porque senão isso é um poço sem fundo. Isso pode te jogar na sarjeta, na lama.
Viu? Tome muito cuidado com isso. Isso tem sido abordado lá no conselho essa semana e eu venho orando nesse sentido já. E quando eu ouvi isso ontem à noite, eu falei, eu preciso alertar a igreja, porque a gente muitas vezes, na hora que está passando em dificuldade, acha que uma porta pode ser isso. E daqui a pouco, cartão de crédito, cheque especial, vende até um menino para pagar a conta. Isso é sério. A gente tenta trazer uma certa leveza para o assunto, mas é muito sério. Viu? Então tome muito cuidado com isso. A bênção de Deus, ela enriquece e não traz dano nenhum. Glória a Deus. Amém? Eu quero ler com vocês um texto no livro de Gênesis, capítulo 3. Ou melhor, capítulo 13. O tema de hoje é encerrando um ciclo para começar um ciclo novo. Gênesis, capítulo de número 13. Versículo de número 7. Glória seja Deus. Essa semana eu fiquei muito feliz porque lá em Divinópolis, uma das igrejas mais antigas de Divinópolis, aniversário de 106 anos da segunda igreja batista, eles me convidaram para pregar, pastor pentecostal, para pregar na igreja batista. 106 anos, nós vamos pregar lá na sexta-feira, querendo Deus, se Jesus não voltar até lá. Aleluia, os irmãos, olha por nós. Glória a Deus. Vai que Jesus batiza alguém com o Espírito Santo. Aleluia. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, ou melhor, de Abrão, e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Vamos ler o verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres, irei para a esquerda. Amém? Eu vou ler aqui do verso 11. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. Deus, mais uma vez, nós nos rendemos em oração aos teus pés e queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Ministra no meu coração a tua palavra, para que também nós possamos ministrar à tua igreja a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco e nos abençoe, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Queridos, encerrar um ciclo, um momento da nossa vida, parece ser algo muito simples e fácil de fazer. Porém, nós sabemos que é tão complexo quanto começar um novo ciclo. Porque existem cenários na vida da gente que, mesmo nós sabendo que tem que ser mudado, nós temos dificuldade de mudar, porque aquele cenário nos gera um controle. De alguma forma eu consigo controlar aquele cenário. E isso faz com que muitas vezes
nós nos encontremos numa zona de conforto. E essa zona de conforto nos impede de viver tudo o que Deus disse que nós viveríamos. Sendo assim, a gente começa a mensagem de hoje dizendo para vocês que nós sabemos, porque também já vivemos e ainda teremos que viver algumas mudanças de ciclo. E quando se muda um ciclo, a gente normalmente perde alguma coisa. E a psicologia, ela ensina que percas trazem traços de luto. Traços mais amenos, porém, traz alguns traços de luto. Quando se perde uma amizade, um trabalho, ou quando se perde a companhia de alguém confiável, algum familiar, porque você tem que se mudar, tem que mudar de cidade, tudo isso traz um sentimento de luto também. Cada um guardado as suas devidas proporções. Porém, é necessário a gente falar para vocês aqui hoje aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Para que você viva algo novo da parte de Deus, você vai ter que quebrar um ciclo. Quando a gente olha para Abraão, ele era natural de Ur dos Caldeus. Quem esteve aqui na escola dominical do último domingo vai lembrar, a gente fez um mapinha. Ur dos Caldeus, ele ficava na Mesopotâmia, uma região entre dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, bem longe de Canaã, quase 2.000 quilômetros de Canaã. Abraão era de Ur dos Caldeus, e quando Deus aparece para ele, ele está em Harã. Lá em Harã, ele ouve a mensagem do Senhor dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Ali estabeleceu-se um princípio na relação entre Abraão e Deus. Deus disse para ele: você vai viver o que você nunca imaginou que viveria. Mas existem alguns ciclos na sua vida que você vai ter que quebrar. Lá em Ur dos Caldeus, havia uma idolatria descomunal. Aleluia, as regiões da Síria, Babilônia, essa região da Mesopotâmia era muito conhecida porque lá existiam muitos deuses. A família de Abrão era uma família idólatra. Quando Deus chama Abrão e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, existia um propósito da parte de Deus. Agora é notório lembrar a todos vocês aqui hoje que muitas vezes essa mudança de ciclo, ela não é imediata. Quando o capítulo 12, para a gente entender o contexto, quando o capítulo 12 começa, que Abraão ouve da parte de Deus, as Escrituras vai nos dizer que ele tinha por volta de 75 anos, quando ele ouve a voz do Senhor. Abraão tinha cerca de 75 anos. Ele sai de Harã, junto com Sarai, a sua mulher, junto com Ló, o filho do seu irmão, ou seja, o seu sobrinho, e alguns pertences. Ele sai de Harã e vai a Siquém, já uma região dentro das terras de Canaã, muito longe da sua terra. Nas terras de Siquém, aleluia, ele chega e logo sai dali e vai à região de Betel. Só que ele percebe que em Canaã havia fome. Por causa da fome, a Bíblia vai nos dizer que ele sai de Betel,
vai para o sul de Canaã, e do sul de Canaã ele desce ao Egito. Quando ele chega no Egito, ele percebe que o Egito era uma terra próspera, uma terra abençoada. E Heródoto, um pensador, diz que o Egito era uma dádiva do Nilo, porque o rio Nilo era a principal fonte de riqueza do Egito. Aleluia! Ele desce com tudo que era seu ao Egito, e no Egito ele começa a vivenciar algumas experiências. Ele percebe que, devido à beleza física de Sarai, ele teria algum problema. Então ele chama a esposa e diz a Sarai: nós precisamos ocultar algumas coisas. Aleluia! Uma delas é que você é minha esposa, senão os homens do Egito vão me matar. A Bíblia nos diz que quando eles adentram ao Egito, Ló estava junto. E o texto vai nos dizer que então os príncipes do Egito observam a Sarai e vão a Faraó e dizem a Faraó: o peregrino que está em nosso meio tem uma irmã e ela é extremamente linda. Faraó logo manda buscar a Sarai e leva para dentro dos seus palácios. Porém, a Bíblia nos diz que aquilo trouxe para o Egito o peso da mão de Deus. Porque Sarai era para se tornar somente mulher de Abrão. Aleluia! Mas devido a uma ação do casal, a terra começou a sofrer um dano. Estudiosos afirmam que mesmo o Faraó levando Sarai para os seus palácios, ele nunca violou como mulher. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele percebe que havia um castigo no Egito, ele percebe que era devido à ação de Abrão e Sarai. Então ele leva Sarai novamente a Abrão, pega os seus príncipes e dá uma ordem: conduzam eles de volta à terra deles. Eles não podem ficar mais aqui. E a Bíblia vai nos dizer que a ordem também era para que não violasse a honra de Sarai. O texto vai nos dizer que então eles levam Abrão com toda a sua casa, escoltados de volta a Canaã. E quando eles chegam em Canaã, novamente, Abrão vai às regiões de Betel, porque foi lá que ele levantou um altar, consagrou a terra ao Senhor, e o Senhor disse para ele que daria toda aquela terra à sua semente. Mas havia um contexto nessa relação de Abrão e Deus que não havia sido resolvido. Deus havia dito para Abrão: você consegue contar as estrelas do céu? Porque assim vai ser a tua descendência. Você consegue contar as areias do mar? Porque assim vai ser a tua descendência. Mas na relação entre Abrão e Deus, tinha algo que ficou no meio do caminho. O ciclo não havia sido quebrado. A Bíblia vai nos dizer então, queridos, louvado seja Deus, que lá em Betel, a casa de Abraão cresce mais. Junto com ele, a casa de Ló, o seu sobrinho. Eles aumentam em posses, aumentam em animais. Começa a faltar pasto.
era muita gente para pouca comida. A Bíblia vai nos dizer que era muito animal para pouco pasto. O texto vai nos dizer então que por causa daquilo começa a acontecer alguns atritos familiares, desses que só acontecia lá. Aleluia. Mas começou a acontecer, porque esse espaço é meu e você está invadindo. Aqui não tem não. Aí o outro dizia assim, mas eu também tenho direito. A Bíblia diz que estava chegando o momento de se encerrar um ciclo. Tem coisa na vida da gente que só vai andar quando a gente quebrar totalmente o ciclo. Verdade. E se você insistir, a tua vida impera. Verdade. E você pode colocar a culpa em A, em B, em C, em E. Pode colocar a culpa no que você quiser. Eu estou trazendo aqui hoje um maná do céu para a tua vida. Para dizer para você que ele só vai andar quando o ciclo estiver totalmente quebrado. Meu Deus. A Bíblia vai nos dizer que Abraão, como servo de Deus, ele emplaca a seguinte ideia: eu não preciso de uma bela terra, eu só preciso estar no centro da vontade daquele que me fez a promessa. Ele chama Ló e diz assim: meu sobrinho, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher o Oriente, eu vou para o Ocidente. Não haja briga entre nós. Não haja contenda entre nós. Que não brigue os teus pastores e os meus pastores, porque somos família. Abraão estava nos ensinando que tem coisa que é muito maior do que alguns negócios que são pautados e são colocados como alvo de guerra dentro de pessoas que na veia corre o mesmo sangue. Aleluia! A gente começa a observar que no texto Ló, ele olha as campinas do Jordão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E ele vê que as campinas do Jordão era semelhante a uma cidade no Egito, a cidade de entrada do Egito, que era muito bela e muito próspera. O que Ló faz? Eu quero as campinas do Jordão. Abraão diz a Ló: então tá bom, meu filho, vá para as campinas do Jordão, que eu vou descer a Canaã. Canaã, irmãos, não era ainda a cidade que um cacho de uva 2 homens carregavam. Não era. Canaã ainda não era conhecida como a terra que manava leite e mel. Mas as campinas do Jordão eram desejáveis. E a Bíblia vai nos dizer que Ló escolhe pelos olhos. Meu Deus. Tem alguém comigo? Aleluia. Se escolher pelos olhos, existe um risco grande de escolher errado. Aleluia. Observe bem, queridos. O texto vai nos dizer que então Ló desce as campinas do Jordão. E Abraão vai a Canaã. Naquele momento, o ciclo é totalmente quebrado. Glória a Deus. Porque Deus havia dito para ele em Ur dos Caldeus: sai
da tua terra e do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Aleluia. E aí nós começamos a observar que quando o ciclo é quebrado, Abraão começa a ter novas experiências, a viver algumas coisas que ele ainda não havia vivido. E o que nós aprendemos nessa história? Primeiro, que nunca é tarde para você quebrar um ciclo e começar um novo. Abraão tinha 75 quando ouviu a voz do Senhor. Aleluia! Tudo começou na vida de Abraão quando ele já estava com uma idade um pouco avançada. Nunca é tarde para se começar de novo. Glória a Deus. Nunca é tarde, irmão, aleluia, para você dar um passo importante na sua vida. E tem coisa na vida da gente que precisa de mudança. A mesmice mata a gente emocionalmente, espiritualmente. Quanta gente está com o ministério, a vida ministerial travada e amarrada, porque existe um ciclo que precisa ser quebrado. Aleluia! Uma das lições que nós aprendemos aqui hoje é que nunca é tarde para começar um novo ciclo. E que existem ciclos que você não pode poupar. Isaías capítulo 6, o texto de Isaías, no verso 1, ele nos traz a seguinte informação: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso é o relato do profeta. O rei Uzias, relatado por Isaías, tinha um grau de parentesco com o profeta, segundo alguns estudiosos. E isso dava para o profeta uma certa comodidade. Então o profeta vivia dizendo: ai de fulano, ai de ciclano. Ele tinha um respaldo do rei, que tinha com ele um grau de parentesco. Para alguns era primo do profeta, para outros era tio do profeta, mas fato é que o rei Uzias tinha um grau de parentesco com Isaías. E isso dava para ele uma certa comodidade para com as mensagens duras que ele trazia para a nação de Israel e para as nações vizinhas. Só que quando o rei Uzias morre, Isaías começa a viver um novo ciclo. Agora ele não dizia mais: ai das nações pecadoras. Agora ele dizia: ai de mim, que vou perecer. Meu Deus. Aleluia! E é interessante porque o ministério do profeta Isaías, ele praticamente dá uma repaginada quando aquele que lhe dava respaldo já não estava mais. Deus de poder e glória. Porque existem ciclos que precisam mudar. Porque dentro do cenário que a gente vive muitas vezes, tem pessoas lá ocupando o lugar de Deus. Como assim, pastor? Aqui não tem não, mas tem lugar que existe um trono e são colocadas algumas pessoas naquele trono. Como é que se sabe? Essas pessoas têm mais honra do que Deus. São mais temidas do que Deus. Tem alguém comigo? Aí existem alguns ciclos na vida da gente
que precisam mudar exatamente para que Deus se torne o Senhor verdadeiramente da tua história. Aleluia! Foi Ele quem te chamou, quem te escolheu, quem traçou para a tua vida alguns projetos e propósitos. Só que Ele só pode terminar o que Ele começou, aleluia, se Ele verdadeiramente for o teu Senhor. Enquanto Ele não dominar e mandar todas as áreas da sua vida, Ele não é o teu Senhor. Porque é dividido com alguém ou com alguma coisa o senhorio da tua vida. Aleluia! Observe bem uma outra lição que nós tiramos desta história. É muito importante como nós encerramos um ciclo e como nós começamos um novo ciclo. Eu vejo muita gente dizendo: Deus me chamou para ser pastor presidente. Eu até brinco com essa situação. Mas para ele encerrar um ciclo, vagamente você vai ver alguém saindo de uma igreja debaixo da bênção, em comunhão, alegre, sempre é brigando, difamando o pastor, seja lá quem for, e tentando levar o máximo de número de pessoas possíveis para acompanhá-lo. Que encerramento de ciclo é esse? A Bíblia chama isso, sabe de quê? Macumbaria. Feitiçaria. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Lá em São Paulo tem alguns amigos e no nosso ministério tinha um pastor muito amigo meu e aconteceu isso. Ele teve um problema lá com o pastor regional e ele brigou e saiu da igreja. E na época eu era o porteiro da igreja, eu era cooperador e líder dos jovens. E ele foi uma pessoa que eu aprendi algumas coisas com ele. Só que quando ele fez isso, ele passou na porta da igreja e disse: Luiz, você tem uma chamada linda. Vem comigo aí, ninguém vai te valorizar. Aí eu olhei para ele e disse: pastor, o senhor nunca me ensinou isso. Quando o senhor foi meu pastor. E se eu tenho uma chamada, ele vai fazer. Nós éramos amigos. Eu nunca preguei na igreja dele. Porque eu dizia para ele assim: pastor, ó, nós vamos conversar sobre futebol, política, um monte de coisa. Só não sobre igreja, senão o senhor vai apanhar muito. Nós éramos amigos. Eu nunca preguei na igreja dele. Porque eu sabia o que tinha acontecido. E eu disse: eu não vou pregar numa igreja que o pastor é macumbeiro. É simples, ou eu vivo o que prego, ou então. Por isso que de vez em quando é interessante quem prega estar debaixo da bênção, porque existem coisas que o pastor sabe que um membro comum não sabe. Tem alguém comigo? Tem coisa que não vai abençoar o teu ministério, vai trazer maldição para o teu ministério. Aleluia. Então observe bem, queridos. Existem coisas que são muito importantes. E uma delas é como a gente encerra o ciclo. Eu costumo dizer que lá na sede passou tanta gente lá em Divinópolis, nesses 20 anos, e tem pessoas que não congregam lá mais, mas frequentam a minha casa. Não congregam lá porque não se deu bem com alguém ou não se adaptou com o trabalho. Irmãos, são meus irmãos em Cristo. E nós vamos para o mesmo céu.
Aleluia. Como você encerra um ciclo é muito importante, porque isso vai determinar muita coisa para o ciclo novo que você vai começar. Quando Abrão encerrou um ciclo com Ló, ele encerrou com paz. Porque é assim que um filho de Deus deve fazer. A Bíblia nos diz no Sermão da Montanha de Mateus 5 que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Observe bem como você encerra um ciclo. Para você encerrar um ciclo, irmão, você não precisa criar escândalo, briga, divisões. Aleluia! É interessante isso, tem coisa que a gente precisa observar, porque vai contar muito para o novo ciclo que a gente vai começar. Abrão, quando chama Ló, ele diz assim: Ló, a gente não pode brigar não, filho. Não está dando certo, a gente não vai conseguir ficar junto. Mas a gente não vai viver brigado. Você é minha família. Aleluia. Irmão, hoje as pessoas estão brigando. Família, aqui não tem não. Mas tem família brigando por causa de guarda-roupa velho, que o pai e a mãe deixou. Panela tudo encebada de gordura. Não, mas essa panela é minha. Pessoas que têm sangue, do mesmo sangue correndo na veia. E que isso parece que é mais importante do que aquele princípio que Deus nos deixou. Família é uma instituição divina, estabelecida por Deus e santificada por Jesus. Aleluia! Estamos mudando o contexto totalmente. Louvado seja Deus. É necessário mudar, e mudança muitas vezes traz perca, mas é perder para ganhar. Glória a Deus. É você perder hoje para ganhar amanhã. Louvado seja Deus. Entenda como você encerra um ciclo na sua vida e começa outro, vai dizer muito se você vai ter sucesso no novo ciclo ou não. E sabe o que é notório nisso? E eu queria que você guardasse isso. Nós encerramos ciclos, não encerramos vínculos. Guarda isso. Guarda isso. Abrão encerrou um ciclo com Ló. Mas no dia que 9 reis resolveu brigar naquela região, 5 se levantou contra 4, e o que perdeu era onde Ló estava, e Ló foi levado preso. Abrão olhou e fez: catar o meu sobrinho, eles não têm juízo não. Aleluia! Hoje, quando a gente encerra um ciclo e que o outro, que hoje não faz mais parte do nosso cenário, não está, e que ele muitas vezes está sofrendo, a primeira coisa que a gente faz aqui não tem não. Está vendo? Foi se levantar contra mim lá. Perfeito. Está vendo? Não quis andar comigo lá. Toma. Sabe por quê? Não quebrou só o ciclo, quebrou o vínculo. E eu e você, irmãos, a gente pode até, você pode até não gostar do jeito que eu falo, o meu jeito de interagir, mas deixa eu falar uma coisa para você: se você não me amar, você está em trevas. É, Deus. É o que a Bíblia diz. Eu posso discordar de alguma filosofia de pensamento de qualquer um, e a terra, toda unanimidade, ela não é inteligente. Aleluia, na discordância que a gente cresce, discordância sadia. Observe bem isso. Eu tenho que amá-los, e se eu não amá-los, eu estou em trevas. Independentemente
independentemente se eu gosto do jeito que você fala, do jeito que você anda, do jeito que você se veste, não tem problema. Isso é problema individual, seu. O meu problema é me portar como um genuíno cristão, filho de Deus, que conhece a palavra. Aleluia. O ciclo pode até quebrar, mas se eu ficar feliz com a derrota do meu irmão, eu não conheço a Jesus, estou em trevas até hoje. Aleluia. E se a dor dele não for a minha, eu estou morto. Quando Abraão quebrou o ciclo com o sobrinho escolheu a melhor parte. Mas Abraão escolheu a centralidade da vontade de Deus. Se Deus quer que eu fique nas Campinas, eu vou ficar. Se Ele quiser que eu fique em Canaã, eu vou ficar. Aonde Deus me mandar é aonde eu vou ficar, porque eu sei que aonde Ele me colocar pode até não ser muito belo para os meus olhos, mas vai ser no lugar que Ele me colocar que eu vou receber tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Então compreenda, irmão, tem ciclo que a gente quebra, mas vínculo não, viu? Aprenda isso. Às vezes tem coisas que não é para estar mais no teu cenário, porque vai te impedir crescer. Jesus, aleluia, glória a Deus. Não foi à toa que José foi vendido para o Egito. Foi não. Ele teve que sair. E José era tão crente, que quando ele torna a rever os seus irmãos, mas agora, num outro nível, os seus irmãos ficam assustados. Agora ele vai matar todo mundo. José olha e diz assim: que é isso, gente? Aprove a Deus que vocês tivessem me vendido, senão hoje eu não era governador. Glória a Deus. Porque quem está no centro da vontade de Deus não culpa A, B ou C pelas adversidades da vida que ele enfrenta, porque aquilo que não te mata te fortalece. José só chegou forte lá no Egito, aleluia, porque ele passou pela casa de Potifar, como escravo dos midianitas lá, aleluia, porque ele viveu como preso dentro das cadeias de Faraó, aleluia, e ele não chegou lá, irmão, com nenhum problema com seus irmãos. Totalmente curado, porque só cura quem está curado. Tem alguém comigo? Vamos ficar de pé. Obrigado, Jesus, oh glória. Obrigado, Deus. Escuta isso. Encerre o ciclo como um genuíno cristão. Ainda que isso doa. E comece um novo ciclo como um genuíno cristão. Você vai começar a viver tudo que Deus prometeu para a sua vida. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, tudo que o Senhor entregou no meu coração, eu entreguei para a tua igreja neste momento. Eu sei que a tua palavra é como a chuva que desce do céu, rega a terra e não torna para lá sem antes cumprir tudo aquilo no qual ela foi designada a fazer. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa o teu filho e a tua filha que foi ministrado aqui nessa noite, e que esses cenários de vida que tem vivido eles sejam verdadeiramente encerrados, para que aquilo que o Senhor tem para a vida deles possa realmente tomar uma nova direção. Pai, em nome de Jesus, eu peço abençoe, dê graça, porque mudanças é difícil, traz percas, e percas traz sentimentos de luto, mas o Senhor é aquele que transforma a nossa tristeza em alegria. Por isso, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, abençoa o teu povo de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante
levante as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.